Muito bom, vamos nessa. Um recipiente de 240 litros de capacidade contém uma mistura de gases ideais, hidrogênio e de dióxido de carbono a 27 graus Celsius. Sabendo que a pressão parcial do dióxido de carbono é 3 vezes menor que a pressão parcial do hidrogênio e que a pressão total da mistura gasosa é 0,82 atmosfera, assinale a alternativa que apresenta respectivamente as massas de hidrogênio e dióxido de carbono contidas no recipiente. Então, estão aqui as alternativas. Bom, uma coisa importante aqui, ó. Pressão parcial do dióxido de carbono 3 vezes menor que a do hidrogênio. Ou seja, pressão parcial do dióxido de carbono, CO2, é 3 vezes menor, ou seja, é 1/3 que a pressão parcial do gás hidrogênio. Então, eu posso pensar que a pressão do hidrogênio é 3 vezes a pressão parcial do CO2. Beleza? Aí ele dá uma informação sobre a pressão total do sistema. A pressão total do sistema é 0,82 atmosfera. Que ótimo! Com essas relações aqui, ó, a gente consegue definir as pressões parciais de cada um. Tá, mas como isso vai me ajudar, Marcos? A gente sabe que a pressão parcial de um gás X vezes o volume da mistura é igual ao número de mols do gás X vezes R vezes T. Tá, e como isso vai me ajudar, Marcos? A gente sabe que número de mols é massa sobre massa molar. Com esses dados aqui, ó, eu disse para você que a gente consegue definir a pressão parcial. Então, essa pressão parcial vai estar ok, eu vou conhecê-la. Esse volume está ok. Isso aqui, tranquilo, porque a gente sabe o que é. É gás hidrogênio e gás dióxido de carbono. A massa é a dúvida do exercício. O R a gente sabe é a constante dos gases. E a temperatura, tranquilo, porque ele deu também. Ah lá, é isso aí que vai resolver o nosso problema, tá? Então, só vamos pensar mais um pouquinho nisso aqui, ó, das pressões parciais relacionadas com a pressão total. A lei de Dalton diz que a pressão total de um sistema é a soma das pressões parciais daquele que constituem aquele sistema. Ele deu a pressão total como 0,82. E a gente definiu que a pressão do H2, ó, é o triplo do CO2. Então, 3 vezes a pressão do CO2, que é essa daqui do H2, mais a pressão do CO2, é igual a 0,82. Então, 0,82 é igual a 4 vezes a pressão do CO2. Então, 0,82 dividido por 4 é igual à pressão do CO2. Consequentemente, a pressão parcial do CO2 nesse sistema, 0,82 dividido por 4, vai dar 0,205 atmosfera. E aí já dá para definir também a do H2, certo? Então, a pressão do H2 é 3 vezes a pressão do CO2. Então, a gente tem que a pressão do H2 é 3 vezes... Opa, 0,205. Desculpa, deixa eu só arrumar aqui. 0,205, então vai dar 0,615 atmosfera. Legal. Então, pensando em tudo isso aqui, ó, a gente sabe agora a pressão do H2, que é 0,615. A gente sabe a pressão do CO2, que é 0,205. E a gente sabe essa ideia aqui, ó. Pressão vezes volume é igual a massa sobre a massa molar vezes R vezes T. Então, vamos trabalhar por cada um deles, né? Então, a começar aqui, ó, pelo H2, por exemplo. Então, a gente teria pressão parcial dele, né? Pressão do H2 vezes volume da mistura é igual a massa de H2 sobre a massa molar do H2 vezes R vezes T. Pressão do H2 é 0,615. O volume está aqui, ó, 240 litros. A massa de H2 é a dúvida. A massa molar é 1 de cada hidrogênio vezes 2 hidrogênios, dá 2 gramas por mol.
vezes o R, que é 0,082, já que a gente está trabalhando com pressões em atmosfera, certo? E a temperatura, que a gente não pode esquecer, que tem que somar 273. Então, a gente tem 300 Kelvin. Então, aqui vezes 300, certo? Então, vai ficar 0,615 vezes 240 vezes 2, dividido por 0,082 vezes 300, certo? Aí, essa é a massa de H2, certo? A gente pode ir tentando simplificar coisas aqui, né? Ó, vamos cortar isso aqui com isso aqui. Vamos lá mexer nessa questão. Se eu cortar um zero aqui, mudar essa vírgula para cá, ó, vai ficar 0,82, certo? Isso aqui é 3/4 disso aqui, ó. Então, se eu simplificar, aqui em cima dá 3, aqui embaixo dá 4, certo? Aí, eu posso mexer aqui, ó, no 24 e no 4. Então, aqui por 4 dá 1, por 4 dá 6. Então, aí a gente teria como resultado final, ó, 3 vezes 6, 18, vezes... Ah, dá para mexer mais aqui ainda, ó. Antes da gente fazer isso, deixa eu mexer mais uma vez aqui, ó. Por 3 dá 1 e aqui por 3 dá 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, a massa de H2 é igual a 12 gramas, certo? E aí, a gente já chega na resposta, ó, porque só uma resposta tem a ideia aqui do 12 gramas de gás hidrogênio. Ah, legal, Marx. Mas e se eu quiser mexer e fazer também a do CO2? Você vai trabalhar do mesmo jeito. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Vamos limpar esta área toda para a gente trabalhar com o CO2. Mas a ideia seria a mesma, tá? Você vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, você vai fazer que a pressão parcial do gás CO2, ó, você vai pensar que agora só com o CO2. A pressão parcial do CO2 vezes o volume da mistura é igual a massa de CO2 sobre a massa molar de CO2 vezes R vezes T. A pressão a gente já tinha definido anteriormente, que é 0,205. O volume é o mesmo, né? É o mesmo recipiente, 240, que é igual a massa de CO2, que é a nossa dúvida. Massa molar de CO2 é 44, né? Você vai pegar 12 do carbono mais 16 de cada oxigênio. O R é 0,082 e a temperatura são os 300 Kelvin. Resolvendo essa conta aqui, eu não vou fazer não, tá? Você chegaria em 88 gramas de CO2, confirmando que a resposta é D de dado. Beleza?